Bom dia, meu nome é Zé Eduardo Lopes, eu sou neurocirurgião e presidente da POLEN, Associação de Apoio às Pessoas com Lesão Medular. E eu vou contar um pouco da nossa história, desde quando nós começamos. E antes disso, desde quando eu comecei a pensar nessa entidade, nesse trabalho. Como é que nasceu essa motivação para que eu fundasse uma entidade e trabalhasse nela para prestar assistência gratuita às pessoas? Bom, eu me formei, todo o meu aprendizado escolar foi em escola pública. O ginásio, o científico e a faculdade, todos eles eu fiz numa escola pública. Não digo que isso aí foi de graça, isso aí custou. Custou para os cidadãos, para a comunidade toda, para os brasileiros que pagaram esse meu estudo. Então eu me achei na obrigação de retornar isso que tinha sido gasto com a minha educação. Porque afinal de contas eu sou um privilegiado nesse país de tanta desigualdade. E ter a oportunidade de estudar numa faculdade federal, para mim, era a única coisa que eu podia fazer, estudar numa faculdade federal. Bom, mas quando é que foi que despertou isso em mim? Eu morava em Belo Horizonte, fazia faculdade na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. E Belo Horizonte é uma cidade grande, eu morava muito distante da faculdade. O período de escola era integral, de manhã e à tarde. Então eu precisava de almoçar. Para eu ir em casa almoçar, no horário de almoço, eu gastava todo o meu tempo no ônibus, na condução. Então eu tinha que almoçar na escola e o almoço era pago. Era pouco, mas era pago. E eu consegui uma bolsa numa fundação, Mendes Pimentel, e que eles davam a bolsa de alimentação também. Então eu tinha a carteirinha de bolsista do almoço. E usei disso. Além disso, eu usava essa fundação para tratamento odontológico e para tratamento médico, usava para tudo isso daí. Com o compromisso de, após 5 anos de formado, eu ter que devolver este dinheiro à fundação. Então, quando eu estava com 5 anos de formado, já era casado, eu recebi um comunicado: olha, passou a carência e você tem que devolver tudo aquilo que você usou. Isso foi uma satisfação para mim, ter que devolver, sabe? Porque eu devolvi para que outras pessoas se beneficiassem daquilo. E eu me beneficiei de outros que devolveram esse valor. E aí sempre me despertou isso daí. Puxa vida, eu preciso de fazer alguma coisa, porque só isso, eu só paguei um prato de comida e um tratamento de dente. Mas eu não paguei 5 anos de faculdade, mais os 3 anos de científico, mais os 4 anos de ginásio que eu fiz em escola pública. Então, isso sempre estava comigo. Eu preciso de devolver esse dinheiro para o povo que me deu esse dinheiro. Mas foi passando. Durante o meu período de residência, logo no primeiro ano de residência, eu fui no Congresso Mundial de Neurocirurgia. Foi em São Paulo. E o congresso tem várias... Tem a feira que faz parte do congresso. E eu fui ver uma livraria, algum livro que eu pudesse comprar. Eu estava no primeiro ano de residência de neurocirurgia. Eu tinha que comprar um livro de neurocirurgia, óbvio. Mas eu fiquei folheando uns livros e eu me apaixonei por um livro que eu vi que não tinha nada a ver com o que eu estava aprendendo. É um livro que foi publicado e feito integralmente por um sujeito, um neurocirurgião inglês, Ludwig Guttmann. E ele foi o fundador e o primeiro diretor do Hospital de Reabilitação em Lesões da Medula em Aylesbury, é um distrito de Londres, dentro do Hospital de Stoke Mandeville, fizeram esse centro de reabilitação de medula. E ele escreveu um livro. E eu comecei a folhear esse livro. E o prefácio desse livro
me encantou a maneira como que ele conseguiu levantar. Isso foi durante a Segunda Guerra Mundial, e esses pacientes com lesão medular traumática por granada, tiro, tudo eles eram colocados num pavilhão comum com os outros pacientes lesados pela guerra, mas que tinham lesões menores. A grande maioria desses pacientes com lesão medular, eles iam a óbito, tinham um mau prognóstico. Então era reconhecidamente na época o seguinte: o paciente com lesão medular vai sofrer enquanto viver. E ele foi convidado pelo secretário da Saúde, na Inglaterra é secretário da Saúde, não é ministro, para tomar conta desse hospital, que eles fizeram esse hospital justamente para tirar as pessoas com lesão medular da convivência com outros que tinham uma lesão menos grave. E fizeram lá uma ala separada que se chamou de Centro de Reabilitação de Lesão Medular. E ele foi convidado a ser o primeiro diretor e fundador, ele que montou tudo. E ele tinha uma determinação que era mudar esse paradigma. O paciente com lesão medular não tem que necessariamente ter uma vida de destruição, né? Ele não é uma pessoa destruída, ele tem reabilitação. Nem que seja social, psíquica, mas ele vai ter e vai deixar de morrer. Isso foi o prefácio do livro, do que eu peguei. Isso me encantou, eu comprei esse livro, não comprei um livro de neurocirurgia, deixei para comprar depois, mas esse livro foi o primeiro livro que eu comprei na minha residência. Tenho até hoje, e até hoje ele me ensina, principalmente isso. Para vocês terem uma ideia, o Dr. Ludwig Guttmann, ele criou, além de tudo das inovações que ele trouxe no tratamento dessas pessoas, ele criou as Paralimpíadas de Stoke-Mandeville. E na Olimpíada de Roma, ele foi convidado para coordenar as Paralimpíadas que se seguiram à Olimpíada de Roma. Então você vê a importância deste homem, né, na vida das pessoas. E a quantidade de pessoas que já passaram por lá. E lá em Aylesbury, no Stoke-Mandeville, virou um centro de referência na Inglaterra, não só para lesão medular, mas para oftalmologia, urologia, oncologia. Isso daí se expandiu. Então foi isso que me motivou. Mas eu estava na residência, eu queria ser neurocirurgião, operar a cabeça, operar a coluna, fazer o meu trabalho. E isso aí, essa ideia ficou adormecida. Mas o livro ficou sempre na minha estante. Depois de 15 anos, mais ou menos, muito mais, né, eu acabei minha residência em 1979. E depois os acidentes de trânsito começaram a aumentar muito, principalmente moto, e com o uso de capacete as pessoas deixaram de morrer porque batiam a cabeça, mas sobreviviam os que tinham lesão medular. Então começou a aparecer muito. As cirurgias que naquela época de década de 1940 eram quase nada, as aquisições tecnológicas da cirurgia, de pôr parafuso, de descompressão, começou-se a entender melhor a fisiopatologia da doença. Então priorizou-se a cirurgia e começou-se a fazer cirurgia, e você já começou a salvar essas pessoas. Aí você salvava as pessoas e elas não tinham para onde ir. Ou para o Sara Kubitschek em Brasília, ou Belo Horizonte, ou para a ACD, ou para o Lar São Francisco em São Paulo, que cuidava dessas pessoas. Mas tinham que sair daqui e mudar de cidade, né? Lá eles ficavam 3 meses e voltavam reabilitados, entre aspas. Souberam que existe a reabilitação, mas eles ficavam em casa porque não tinham aqui na nossa região um suporte técnico para isso aí. Não tinha fisioterapeuta com especialização, não tinha psicólogo, terapeuta ocupacional que atendesse todo mundo. Então eles ficavam em casa do mesmo jeito.
Como eu vi que começou a crescer o número de pessoas que não tinham um tratamento adequado, voltou essa ideia na minha cabeça. Bem, vamos criar um centro de reabilitação dessas pessoas com lesão medular. Bem, como é que nós vamos fazer isso? Bom, na época quem era o secretário da saúde aqui do município, o doutor Abraão Nora. O doutor Abraão, quando eu fui conversar com ele, eu admiro as pessoas que têm um raciocínio rápido, porque ele não esperava. Eu venho amadurecendo a ideia há anos, e ele, em 5 minutos, eu pedi a ele um lugar da prefeitura que eu pudesse montar isso daí. Ele falou, de jeito nenhum. A Unimed vai te ajudar nisso daí, porque eu acho que isso aí é uma causa boa. E ele falou, olha, eu vou convidar algumas pessoas que trabalham na Unimed para te ajudar no projeto, na implantação do projeto. Então ele convidou a Graciete, a Zilá, a Fabiola e a Priscila, que são funcionárias da Unimed, que a gente sentasse para elaborar um plano de trabalho, como é que nós vamos fazer até a inauguração. Bom, nós nos reunimos todas as quartas-feiras, das 8 às 10, numa sala cedida pela Unimed, os funcionários trabalhando como voluntários nisso daí, e aos poucos fomos